Hussein, parentes do profeta Maomé, que foram massacrados pelos califas da linha sunita, hoje majoritária entre os muçulmanos. O general Soleimani entrou para a galeria dos mártires. A filha dele, Zainab, disse que Estados Unidos e Israel terão um dia negro. Você, Trump maluco, ela disse, símbolo da ignorância, não pense que a morte do meu pai será o fim de tudo. A multidão pediu vingança e gritava, morte à América. O líder supremo, Ayatollah Khamenei, chorou a morte do general, seu protegido e braço direito. A TV estatal mostrou o Ayatollah chorando. Khamenei prometeu que a retaliação será severa. Pela primeira vez, a bandeira vermelha, a da vingança, foi içada sobre a principal mesquita do país, na cidade sagrada, Qom. O general Soleimani será sepultado amanhã, na cidade onde nasceu. Durante o dia, houve muita confusão em torno de uma carta que os militares americanos enviaram ao governo do Iraque. O texto foi interpretado como sendo a comunicação da retirada das tropas americanas do país. Mas o chefe do Pentágono e o chefe do Estado-Maior disseram que a carta foi um erro e que as tropas americanas não serão retiradas do Iraque. O parlamento iraquiano aprovou uma resolução pedindo a retirada americana, só que não tem força de lei. Ainda não se sabe o que o primeiro-ministro Abdul Mahdi fará. Mas o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que o povo iraquiano quer que as tropas permaneçam no Iraque. No Congresso americano, o senador Tim Kaine apresentou um projeto de resolução limitando a autoridade do presidente para ações militares contra o Irã. Como o Senado é controlado pelos republicanos que apoiam Trump, é muito pouco provável que essa proposta seja aprovada. Trump cumpriu a determinação da lei em vigor, a resolução de poderes de guerra, que obriga o presidente a comunicar ações militares ao Congresso em 48 horas. Mas o documento é secreto. Supõe-se que Trump alegou ter agido em legítima defesa, diante da ameaça de um ataque iminente, o que dispensaria consultas prévias ao Congresso. Vamos agora ao vivo a Nova York, é hora de conversar com Guga Chakra. Guga, boa noite. Nós vimos aí as negativas reiteradas que os Estados Unidos não estão se retirando do Iraque, mas só para a gente entender, explica, faz um exercício hipotético, o que aconteceria se os Estados Unidos se retirassem do Iraque agora? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, se os Estados Unidos se retirassem do Iraque, primeira coisa seria um grande revés para o Trump, seria uma derrota para o presidente americano ocorrer logo agora, depois do ataque contra o Soleimani, sendo que esse era um dos objetivos do comandante militar iraniano. Ele queria que o Iraque expulsasse as tropas americanas. A segunda coisa que acontece é que não existe espaço vazio em geopolítica. Alguém iria preencher. Seguramente esse alguém seria o Irã. O Irã acabaria ocupando o espaço deixado pelos americanos. Os iranianos já são mais influentes dentro do Iraque do que os Estados Unidos e ampliariam ainda mais essa força. Seria mais um país ali na região com forte controle iraniano. Terceira coisa que aconteceria é que geraria um certo atrito entre o Irã e os aliados iranianos no Iraque, as milícias xiitas, com outras correntes nacionalistas iraquianas, que não gostam nem dos Estados Unidos e nem do Irã. E por último, Renata, sem a presença americana haveria o risco do grupo Estado Islâmico se fortalecer. Embora o Irã seja inimigo do grupo Estado Islâmico, o Iraque também, os curdos também, mas a ajuda americana era fundamental. Eles poderiam se erguer, não necessariamente socorreria, mas haveria uma chance ainda maior de ver um renascimento do grupo Estado Islâmico. Guga, quero te ouvir também sobre a informação que nós registramos logo na abertura do jornal. O secretário da Defesa americano vindo a público hoje, descartando totalmente a possibilidade de atacar alvos históricos, culturais do Iraque, algo na contramão do que Donald Trump disse no fim de semana. Exatamente, Renata. Na contramão do que o Trump escreveu no Twitter, ele posteriormente confirmou em declaração para repórteres. Só para lembrar, o Trump disse que
Se o Irã reagir e alvejar interesses americanos ou cidadãos americanos, os Estados Unidos bombardeariam 52 alvos iranianos, um para cada um dos reféns, dos diplomatas reféns americanos na embaixada dos Estados Unidos em Teherã entre 79 e 81, e bombardearia inclusive alvos culturais do Irã. Isso seria um crime de guerra. O Pentágono hoje corrigiu essa informação do Trump e disse que eles não bombardearão alvos culturais, que isso não está nos planos dele. Quer dizer, eles estão contradizendo o presidente dos Estados Unidos, porque o Pentágono sabe que isso seria um crime de guerra. E quem realiza essas ações de destruir alvos culturais é o grupo Estado Islâmico, é o Boko Haram, é o Talibã. Você não vai esperar isso de um líder de uma nação democrática. Guga, para alimentar a nossa conversa aqui, eu vou te pedir licença e antes mostrar o que a gente reuniu de repercussões no dia de hoje. Líderes europeus pediram ao Irã que se mantenha comprometido com o acordo nuclear, que o Irã está dizendo que não vai fazer mais. Já a China dirigiu as suas cobranças aos Estados Unidos. O assassinato do general Soleimani reforçou as alianças do Irã. China não se cansa de apontar o dedo para os americanos. O governo chinês declarou hoje que os Estados Unidos violaram normas básicas nas relações internacionais. O país comunista cobrou dos Estados Unidos a interrupção imediata do uso da força. Os chineses se preparam para o impacto da alta do petróleo na economia, que já vinha desacelerando. A situação da Rússia é inversamente proporcional. O país depende muito da venda de petróleo e o aumento nunca é demais. O presidente russo vê no Irã um aliado estratégico. Vladimir Putin quer diminuir a presença americana no Oriente Médio. Ele e a primeira-ministra alemã Angela Merkel vão se encontrar no fim de semana para discutir a crise. Putin também viaja para negociar com a Turquia. O chefe da diplomacia turca declarou hoje que o assassinato do general é um sério risco à paz na região. This is a US decision. A influência da Rússia sobre a Turquia incomoda a OTAN e não é de hoje. A Aliança Militar do Ocidente reuniu os embaixadores dos 29 países para afinar o discurso. A prioridade do Reino Unido é proteger os britânicos. O primeiro-ministro também ordenou que a Marinha faça escolta de transportes de mercadoria na região do Irã. Boris Johnson fala em diminuir a tensão e tentar encontrar um caminho diplomático para essa crise. O governo iraniano agora promete enriquecer o urânio como bem entender, ignorando as restrições impostas pelo Acordo Nuclear de 2015. A União Europeia trabalha em todas as frentes para limitar o programa atômico do regime de Teherã. A presidente da Comissão Europeia afirma que é do interesse do próprio Irã fazer com que o acordo dê certo. O Reino Unido, França e Alemanha pediram em conjunto para o Irã manter a sua palavra. Os três países falaram para todos manterem o controle. Mas nas fases do luto, a raiva vem antes da aceitação.